relatório da FAPESP, fiquei muito honrada, né, de participar de um documento como esse, porque realmente fui bafejada pela sabedoria de Celso Laffer, que admiro muito, que de repente me convocou para um projeto onde só foram grandes artistas. Aí o meu medo é que todos morreram, menos a Renina Katz, que está muito bem, obrigada. Eu achei que era um pouco uma obra terminal. Mas aí eu me senti um pouco levada a pensar em quem iria ver esse relatório. E quem vai ver precisava ter um pouco de variedade, porque senão eu ia encher aquilo de coisinhas assim. Não era uma exposição, era pegar na mão, olhar, voltar e criar uma relação dos temas com as obras escolhidas. E foi isso que a gente procurou fazer. Olha, o Karl Platter me marcou muito pela questão da matéria. Ele me ensinou muita coisa de materiais, de certos truques técnicos. Eu me tornei praticamente uma pintora do Renascimento italiano, do afresco, essas coisas. Ele trabalhava com ceras, com essas coisas. Então isso é muito importante, porque me deu a noção que havia possibilidade de efeitos especiais e de evoluir com as formas através de questões tecnológicas. Foi muito importante nesse sentido, e de destruir a imagem natural para geometrizá-la. Com ele eu comecei essas primeiras experiências. A Yolanda Morali é uma alma fantástica, uma pintora de solene, de primeira qualidade, e ela me ensinou, eu acho que era o forte dela, a delicadeza, o encontro das cores, a espacialidade da cor, o fluir das cores uma dentro da outra, a aquarela, o óleo. Ela me ensinou a suavidade. O Karl Platter foi mais a estrutura, e ela me ensinou a possibilidade das cores e a força das nuances, né? Mas Lívio Abramo foi um encontro maior, porque primeiro conheci a obra dele, depois encontrei a pessoa. As duas coisas foram difíceis, mas muito apaixonantes. A obra dele me atraiu de uma maneira fantástica pela singeleza e pela essência. Ele trabalhava só com a essência, a linha, o branco e o preto, e era a questão da madeira aberta, que ele soltava o branco e a gente passava a viver transparências. A linguagem do sulco, do traço, o sulco reduzido às mínimas consequências, muito simplificado tudo, e ao mesmo tempo era magnífico. Eram catedrais de luzes, eram catedrais de forma, sempre no branco e preto, sempre rigoroso. Então isso me pegou mesmo. Foi a grande paixão do caminho artístico, que até hoje eu convivo com as questões que ele me colocou e com as questões básicas que são a gravura. Ele fazia algo que é básico, que é único e que é eterno, que é o traço, a matriz, o branco, o preto, abrir um espaço, cortar, viver as resistências da madeira, as questões. Mas eu padeci muito com ele. De cara, ele me pôs 3 meses lixando madeira, para conhecer com o que eu estava lidando. E daí foi. Eu fui convocada para fazer cenários, fiz figurinos, que são coisas bem naturalistas, né? E daí fui convocada para fazer obras de mais durabilidade. Então o papel já era um pouco mal visto, né? E aí eu tive que ir para suportes como o alumínio, como o cobre, o latão, né? Mas sempre é o sulco, a linha que mandam. Entende? É o espaço escavado e é a gravura expandida. A gravura se expande nessas questões. Eu me considero gravadora mesmo quando estou fazendo uma obra de cenografia ou dentro de um espaço onde a luz é determinante. Essas obras em alumínio de grande espaço também são todas derivadas, oriundas
dessa experiência, desse conteúdo gráfico. A gravura como grande mutante, né? que estabelece, enfim, eu não diria que seriam como é que tentáculos, mas você, aonde pode acontecer, você acontece. E aí, tecnologicamente, fui me aperfeiçoando, claro, né? Ou então conto com colaboradores assim, específicos. Mas você faz um sulco em madeira, em gesso, em argila, em qualquer suporte que possa criar uma relação com isso. Espacial, amorosa, de libido, de invenção, tudo se fixa. Então esses são os estágios dessa gravura, que é uma gravura que se chama La Chanson, que é aqui, olha. Eu não posso modificar muito. Eu não posso. Estou melhorando as bordas dela. Essa gravura já foi gravada. Os instrumentos que a fizeram aqui estão. Quanto tempo você trabalha numa figura como essa? Essa aqui que é um topo, eu trabalhei, eu acho que 1 ano, assim. Essa é uma gravura. Porque são 3 matrizes que formam essa gravura. Essa é uma delas. Ali ela está no vermelho, né? Você vê, essas são provas de cor. É o achamento da gravura. Era impossível você ser a favor de ditadura militar, porque era um cerceamento muito grande, era um cala-boca muito grande e era uma luta contra a liberdade de expressão. Quer dizer, se não fosse militar, eu também teria ido contra qualquer tipo de domínio desse tipo. Fora que a gente tinha muitos amigos, muitas pessoas que estavam sendo presas e acusadas injustamente de coisas, crianças que pegavam os pais, então a gente ficava com as crianças. Daí eu tive um posicionamento de retaguarda e a minha posição era, principalmente também pela presença do Lívio Abramo, eu fazia parte de um ateliê, que era o chamado Ateliê Estúdio Gravura, nós tínhamos uma posição muito forte, ele era um trotskista, nós tínhamos uma posição muito forte, produzíamos coisas, panfletos, cartazes, apoiávamos questões. Enfim, eu atuei muito nesse sentido. A arte pública aconteceu bem naquele momento, porque a questão da arte pública sempre me acompanhou, porque é a questão da tiragem da gravura. A gravura é uma forma de arte que se produz multiplicada. Então você multiplica as cópias você numera e vende, distribui, o que quiser. Mas a plateia é sempre pequena, porque você não chega a um número grande. Então nesse momento que esse Brasil se fazendo, as grandes escalas, os grandes espaços, eu achava que havia uma falta de comunhão, de presença, de convívio com a arte, porque era impossível materialmente, você não podia distribuir ou vender tanta gravura assim, comunicar, sensibilizar as pessoas só com aquela obrinha em papel e tal. Então eu pensei que, indo para os grandes espaços, de alguma forma, eu estaria movendo o passante, a pessoa que visse aquilo poderia reagir, se intrigar e pensar. Enfim, a passada para a arte pública foi quase uma decorrência da própria técnica da gravura. Era um pedido de ampliar o público. E usando as mesmas questões, porque eu fiz o sulco nas grandes paredes, eu fiz questões extremamente ligadas à gravura, foram para o espaço público. E realmente houve momentos muito impressionantes. Então aqui é onde imprimimos as gravuras. Aqui é o Antônio. Nós temos um registro onde colocamos o papel.
Nós já fizemos uma prova de artista, já foi preparada a cópia que eles vão seguir. Essa foi feita em conjunto e agora eles estão produzindo a tiragem, que a gravura vive da tiragem. Aqui é posterior. Se você vier para cá, eu já mostro o que está embaixo. Todas as provas de cor também são provas de estado. Vou construindo a imagem, aquilo que eu falava para você, porque a gente não sabe, esse tipo de imagem, a gravura não está na cabeça. A gravura você não desenha a gravura é pensada como uma forma, mas ela passa a acontecer quando você grava ela, né? Você vê, são bem diferentes. Ela modifica muito, 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 muito. Agora nós vamos ver o último pedaço lá. Estou trabalhando nela, ela acabou de nascer, de surgir. Essa é uma das mais recentes gravuras que eu fiz, antes das gravuras da China. Se chama A Ponte. Eu fiz em 2011 e foi uma gravura que me ocupou durante 3 anos. Ela tem uma simbologia muito, muito forte, talvez dramática, porque a ponte eu considero que é a vida, né? E embaixo, o nosso período, o percurso. Eu não sei em que ponto estou, se estou aqui, onde nós estamos, né? E embaixo são as águas sólidas, chamadas águas sólidas, que é uma visão de uma ponte mesmo, com suas águas embaixo passando. Só que durante 3 anos eu insisti em fazer a ponte em preto e as águas azuis. E, na verdade, ao longo da vida, vocês me perguntaram como é a experiência da vida. As águas são pretas e cinza e a ponte que é azul, que é o fio que leva a gente, né, adiante, o fio condutor. Hoje não estou muito com o pé no chão, hoje estou com o pé um pouco voando. Apesar que com Clarice eu nunca ilustrei nada dela, nada. Nós éramos muito amigas, fomos comadres. Ela é uma personalidade que eu convivi muito, então eu me embuti muito de Clarice e eu também, não sei, de alguma forma, ela até começou a pintar, né? E ela dizia que ela gravava minhas obras e eu escrevia os livros dela. Nós tivemos um período de grande intimidade, muito afetuosa. Eu conheci ela ainda em Washington, né? Mas com Cecília foi diferente. Cecília foi convocada para ilustrar um livro de crianças, o Isto ou Aquilo. Foi o último livro dela. Ela estava em São Paulo em tratamento já no hospital e eu levava minhas gravuras para ela e eu me transportei para o mundo infantil, fazia essas coisas, ela criticava comigo, levava, quer dizer, foi um convívio assim muito plástico. Por isso que eu digo que a visualidade transforma, que a arte plástica transforma. A pessoa se move ou porque toca ou porque vê, ou porque cheira também. Mas eu acho que ver é anterior a tocar. Então, eu acredito muito nessa questão de você bater o olho e sentir alguma coisa dentro de você. E a obra só existe quando ela é vista, né? E Cecília foi uma grande experiência, porque à medida que ela fazia as poesias, eu corria, fazia as ilustrações, levava para ela, ela dizia isso não, isso sim, isso não. Ela se divertiu muito e era uma poetisa fantástica, uma personagem fantástica. A tinta é distribuída em cima da matriz. No caso dessa gravura são 3 matrizes. Então são 3 cores, é amarelo, roxo e vermelho. Os sulcos eles estão sendo tintados, todos por igual. Trabalhamos com papéis muito leves, são papéis orientais.
Todo mundo com colher aí. Ficou trancado fora. Aqui não precisa fazer terapia, né? Eu não gosto de jogar para trás, porque viraria estátua de sal. Quer dizer, já tenho essa obrigação de ver as obras anteriores e cada uma, ela vem plena, ela vem com toda a razão de ser que ela teve naquele momento, o significado. Então, o olhar para trás, eu ainda não comecei. Provavelmente eu vou fazer algum dia, seguindo o teu conselho. Mas avaliações também não são possíveis. O que é o grande aprendizado. Então você diz, não, você está com a obra feita. Ninguém tem obra feita, estou fazendo. Está sobrando pouco tempo para fazer, acho. Tem mais tempo para trás que para frente. A menos que haja algum milagre da ciência. Então, o fato que eu tenho pouco tempo me mantém numa espécie de eterna busca de completar. E aí sim que entra o que está atrás. A tal obra, ela ficou lá e tal, mas ela podia ter sido isso. E aí já estou fazendo outra, estou fazendo outra. Então esse movimento é o aprendizado, é a soma. E eu não sei, que me dê vitalidade, que eu tenha vitalidade para isso, espero, para ir até um ponto de conclusão, mas o ponto de conclusão vai estar no fim da ponte. O ponto de conclusão, ele não existe como conhecimento, é sempre a indagação. Eu estou sempre indagando e em busca, né? Ai, meu Deus, eu não tenho rotina também. Não olho para trás, não tenho rotina. O que mais você quer saber? Eu não tenho muita rotina. Eu tenho... A rotina ideal seria aquela de não parar de trabalhar. Porque quando você está com uma ideia ou com alguma coisa, você não consegue fazer nenhuma outra coisa direito, nem escovar os dentes. Você começou a elaborar uma imagem, começou a elaborar um negócio qualquer, você tem que ficar colado àquilo e você tem que estar quase servindo, porque a obra começa a te cobrar. A coisa acontece assim, primeiro ela bate aqui, depois ela bate aqui, depois vai para a mão. Na mão ela vai ou para uma superfície de gesso, ou para o aparelho, para o projeto, sabe? E aí você inverte, é a obra que te busca, não é você que busca a obra. Isso é o meu processo mais íntimo, não sei. É o meu roteiro. Então aí determina tudo. Opa! Bravo. Né? Mas ele é bom.